Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para o nosso CT Entrevista, né? Que toda semana temos entrevistado uma importante personalidade do Tocantins. E nós vamos trazer agora o prefeito Wagner Rodrigues, que tem sido muito atuante no meio do municipalismo, sobre um debate que está ocorrendo em relação à diferença de repasse sobre ICMS. E nós vamos trazer ele aqui para explicar para a gente entender essa questão. Prefeito, primeiro, muito obrigado por atender a gente. É um prazer falar com você mais uma vez. Kleber, satisfação é toda minha, e um momento que eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos do nosso estado sobre esse tema que a gente tem debatido, a gente tem levado adiante. Vai ser o momento da gente também deixar mais claro que geralmente você tem um momento ou outro de oportunidade em um evento e você tem ali 3, 4 minutos para poder falar e tratar de um bojo de um assunto que é muito delicado, né? Um assunto que realmente mexe com todos e principalmente com os municípios. E aqui a gente está fazendo a defesa, claro, dos municípios tocantinenses. Então, o tema, o assunto tributação, o assunto arrecadação e o ICMS em si, tem sido um assunto de muito debate, muita discussão, e que a gente vai se aprofundando a cada mês que passa para a gente chegar num denominador comum junto aí ao governo do Estado. Então, para a gente entender a venda de mercadorias, prestação de serviço, cobra o imposto, o ICMS, na verdade é mais para mercadorias, né, para circulação de mercadorias, cobra o Sim, CMS, circulação de parte serviço. desse CMS fica com o Estado, a grande parte, agora uma parte é destinada aos municípios, é isso, prefeito? E o que está Exato. ocorrendo, como que é essa questão? Olha, Kleber, nós desde aí uns 4 anos, 5 anos que a gente vem falando disso, desde a gestão passada do ex-prefeito Ronaldo Dimas, 2018, que o município de Araguaína aventou uma possibilidade de que a gente não estivesse recebendo corretamente o ICMS. Isso nós levamos para uma banca de debate, juntamente à ATM e alguns consultores que atuam nessa área tributária, para a gente ter essa informação. E não é uma questão de uma política do atual governador. Eu sempre tenho deixado claro que não é uma briga com o governador Vanderlei Barbosa, é uma discussão que a gente vem fazendo com o estado do Tocantins, e isso, pelos dados que a gente tem, se arrasta aí, sei lá, 12, 14, 18 anos, tem muito tempo, mas que ninguém toca nesse ponto. E nós temos tocado exatamente pensando de que é possível a gente ter uma arrecadação melhor e que também está correto da forma que a gente vem recebendo os repasses. Isso a gente vem aprofundando, discutindo com todos os municípios e que antes, eu digo antes porque há 2 anos atrás, era uma discussão minha, do Wagner de Araguaína aqui. Mas hoje já é uma discussão feita por todo o município do Tocantins. Não é uma questão pontual do partido A, do partido B, que todas as vezes que eu toco nesse assunto, entra o viés político. E não é político. Ele não é contra o secretário de Fazenda que está hoje, de ontem, anteontem, não. É contra um sistema que a gente está vendo que não, ao nosso ver, não está adequado. Esses repasses, ao nosso ver, não estão em conformidade com aquilo que a gente tem de conhecimento. Então, se o Estado que está aí tem condições, o governador, inclusive, fez um gesto importante de nos receber no Palácio para discutir o assunto. E ali nós fizemos alguns apontamentos. E nós, em Araguaína, temos uma ação judicial, ela está em andamento desde 2018. Quando eu assumi, eu parti de fato para cima desse assunto com mais veemência, porque via ali uma oportunidade de o município ter direito daquilo que de fato é do município. Nada de que não seja do município. O que não é do município não nos interessa. E o governo, da mesma forma, colocou. Se tiver alguma coisa errada, para ser corrigido. Mas faltam clarezas. Falta a clareza nesse processo para que a gente possa se sentir mais à vontade. Cada secretário de Fazenda, de Porto, Paraíso, Gurupi, Araguatins, Tocantinópolis, todos os municípios do estado praticamente hoje estão envolvidos nisso. Todos eles. Então, se nós não tratarmos dessa situação em tempo, nós vamos estar perdendo recurso. E a necessidade que nós temos aqui, ela é muito grande. Nós temos condições de abrir mão daquilo que é direito dos municípios. E os municípios brasileiros vêm passando cada vez mais arroxo fiscal.
cada vez mais dificuldade. Então, é um momento que eu quero aproveitar aqui com todos para a gente ter a possibilidade, diante das suas perguntas, de esclarecer para todos o que nós estamos fazendo e qual é o nosso grande objetivo dentro dessa discussão que estamos fazendo com o governo do Estado, a Secretaria de Fazenda do governo do Estado. Isso é muito importante, né? Sempre tem essa questão, que qualquer crítica que se levanta, já tentam politizar, acha que está sendo contra o partido ou contra a centro do governo. Não, é interesse do município. E você e os demais prefeitos, como responsáveis pelo município, têm realmente que sair em defesa dos interesses do município. Agora, na prática, prefeito, explique para nós o que você constatou e que precisa ser mudado na sua visão. Olha, primeira coisa, vamos falar do portal da transparência do Estado. Quando nós pegamos ali o portal da transparência e verificamos os dados que estavam lá, nós fizemos uma auditoria aqui. Foi verificado que não bateu os números. Se não bate os números, nós temos que ter ali uma contraprova do Estado. E o Estado nos deu agora, recentemente, acesso a todas as informações para que a gente possa, aí é o cumprimento da decisão judicial, né, que ainda vinha se arrastando, entrega, mas não era aquilo, entrega, mas não era aquilo. Tem algumas informações que nós ainda não temos, mas eu já vi, por parte do governo do Estado, a sensibilidade de querer mostrar esses dados para nós. Agora, um fato tem chamado muita atenção. Nós estamos cobrando o ICMS dos municípios, que não é contra o partido A, partido B, é contra o partido republicano do governador. Não, é uma ação muito anterior ao atual governador. Mas quem está na cadeira tem que assumir a responsabilidade de conduzir o assunto para poder dar vazão a ele e esclarecer todos esses fatos. Um dos pontos que nós temos colocado para os consultores, e aí a própria ATM, através do Diogo Boys e tantos outros prefeitos que já assinaram ali uma ação judicial, foi para que o Estado apresente as informações de dados que são referentes a refis. O governo do Estado faz um refis para todas as empresas do Estado de Tocantins. O cidadão que era devedor, ele é empresário, devedor, ele foi lá e negociou com o governo do Estado. Nessa negociação, o Estado, até onde nós sabemos, é por isso que a gente precisa de mais informação, e ainda não temos, o Estado tem que abrir as informações. Quais são? A empresa que negociou, ela pagou para o Estado, mas pagou através de que conta? O Estado, quando negociou, ele negociou somente os 75% dele e os 25% que é de direito de todos os municípios. Como é que está sendo feito essa divisão do bolo dos 25%? Isso nós não sabemos. Quando nós falamos de abrir essa ação judicial, de entrar com uma ação judicial, é para estancar todos os parcelamentos que hoje o Estado recebe, mas que nós não sabemos se nessa fonte, eu sou o empresário da empresa XYZ, eu devia 10 milhões para o Estado, a negociação, estou pagando 5 milhões, 50% do valor. Desses 50% do valor, 25% ele deveria ir para os cofres dos municípios, não é só de Araguaína, de todos os municípios, tem que ser dividido o bolo. Cadê essa conta? Nós não sabemos. Quanto que é negociado em cada refis do Estado? Mas hoje, Hoje, quem já vem pagando essas parcelas, quando ele paga via procuradoria, isso vai para a conta do Tesouro, fica os 75 reservados do Estado e os 25 da Prefeitura. Nós não sabemos. hoje, então, não tem nenhuma prova de que vocês recebem a parte que cabe a vocês nessas negociações do refis, é isso? Nenhuma, nenhuma. Nós não temos isso ainda. Tanto é que essa ação que está sendo engraçada, acredito eu que tenha sido já até protocolizada, é de conhecimento do próprio Tribunal de Contas. É de conhecimento de todos os órgãos de controle e fiscalização, porque é um direito que nós entendemos ser dos municípios. E isso a gente não está vendo acontecer. Então, se o próprio governo do Estado ou o secretário de Fazenda, eu nem vou colocar o governo, o secretário de Fazenda, se ele faz uma reunião esclarecedora, mostrando todos os itens, olha, está aqui a negociação, porque os dados públicos, o cidadão tem fé pública, um auditor tem fé pública, ele não pode abrir todas as negociações, mas cada município do Tocantins, ele tem direito a um servidor que é do quadro efetivo, que é auditor também, ele tem direito de ter partilhado essas informações, como nós temos aqui, a da Receita Federal do Brasil.
Então, tudo que a Receita Federal faz, Araguaína hoje participa, a gente sabe. Então, isso é muito simples. Então, é uma questão de querer fazer. E a gente pede é que o Estado faça esse gesto para que a gente possa ter essas informações e parar de fazer daqui a pouco ilação. É ilação ou não é ilação? Nós Uhum. estamos certos ou nós estamos errados? Nós queremos essa prova. Entendi. Mas, diante do que os consultores já levantaram, nós estamos com a razão. Aí vai, claro, para o crivo do Poder Judiciário para dizer se estamos corretos, se estamos parcialmente corretos ou se estamos errados. Mas os consultores já nos dizem que nós estamos corretos. É, Os próprios servidores da Secretaria de Fazenda também dizem que esses valores, quando são negociados, não são obedecidos os percentuais dos municípios. Quanto dá isso? Ah, a partir de 5 anos para trás prescreve. Ok, mas de 5 anos para trás para cá, de 25 a 20, por exemplo, não uhum. prescreveu. Quanto é que tem aí, que é de cada município do Tocantins? Lá É. de Sucupira, lá de Oliveira de Fátima, né, lá de Talismã, dos menores municípios do estado, todos têm direito a esse bolo. Então nós só queremos esse respeito, esse cuidado, esse zelo por parte do Estado. Então, É isso que a gente está buscando fazer. toda a questão está aí, no refis. Essa é a questão que vocês estão levantando hoje, né? Hoje é o ponto principal. Tem um outro ponto que eu tinha alegado lá atrás, mas isso nós vamos ainda aguardar informações que estão chegando para nós, para que a gente vá ou não ajuizar uma ação nesse sentido. Quando eu citei lá atrás que tinha informações que estariam em caixa preta, que seriam informações não informadas aos municípios, e isso a gente está buscando essas informações para saber se bate os dados com a Receita Federal, se bate com os dos municípios, e tem também ferramentas que partem dos municípios fazerem. O VAF, por exemplo, que é o valor agregado que todos os municípios têm ali o seu PIB. Será que as empresas dos seus municípios estão informando corretamente para nós essas informações? Nós não vamos fiscalizar nada, mas o que eles entregaram de nota fiscal no passado são batem com o que eles estão informando para o município, eles informaram para a Receita, mas não informaram para o município. Aí já é um trabalho nosso, para nós agregarmos os valores, para nós termos uma receita maior dos 25%. Uhum. Mas não é só isso aí. A gente sabe que não é só isso. Mudaram, tem algumas situações agora que mudaram o incremento da composição do ICMS, que o secretário de Fazenda ele nunca tratou com os municípios para dizer, olha, a partir de agora, 13% é em cima do ICMS ecológico, 10% é em cima do incremento da educação. Ninguém falou isso. Municípios maiores como o nosso aqui de Araguaína, ele vai lá e sabe, porque o pessoal está sempre participando de grandes eventos, grandes treinamentos, consultorias, aí você fica sabendo. E os municípios pequenos? Uhum. Né? Então, tudo isso pode ser hoje prejuízo para os municípios e o Estado, para ele, tanto faz. O Estado não vai brigar por isso aí, mas o município tem que brigar por isso aí. Uhum. Porque nós estamos falando do bolo dos 25%, que é direito dos municípios. Então, a gente quer que haja um esclarecimento. Nada mais, não é aqui, não tem motivo político, não tem motivação política, não tem ação política dentro disso aqui, é uma questão de municipalismo. Certo. Todos nós, de todos os municípios do estado, estão batalhando, brigando por esse detalhe, por essas informações, porque a gente enxerga que há possibilidade dos municípios estarem tendo mais recursos e não estão tendo. Uhum. Então, se o Estado pode fazer alguma coisa, por que não fazer? Por que não ajudar? Por que não contribuir? Então, essa é a nossa luta, Kleber. Não Certo. tem nada mais do que isso que a gente tenha colocado em todas as nossas reuniões, em todos os nossos encontros. Não é uma questão de bater no A, bater no B, não é Certo. ser contra o A, ser contra o B. É esclarecimento de informações. E a Sim. Receita Federal está aí, com a Receita Fazendária do Estado também, que tem hora que fica até estranho. Você chega para pegar determinado dado na Receita Federal, na Receita do Estado, quer dizer, que nem o técnico de lá consegue ter todas essas informações. Então a gente quer clareza, esclarecimento e transparência no processo. Só isso. Uhum. Daqui a pouco vai estar tudo em céu de brigadeiro, mas é preciso avançarmos ainda muito nessa esfera para que a gente possa ter tranquilidade e fazer com que os municípios tocantinenses recebam de fato aquilo que é de interesse e de direito seu. Eu sempre pensei que esses refis
eles eram feitos em conjunto com os prefeitos, quer dizer, seja Não, via não, não. TM e tal. Então, quer Absolutamente. dizer que os prefeitos nunca foram consultados, por exemplo, nessa definição de refis. Porque, lógico, ó, eu sempre Não. pensei assim, ó, bom, o governo fica com 75%, prefeitura com 25%. Então, óbvio que se eu vou fazer um refis, eu tenho que chamar o prefeito, falei, prefeito, vamos fazer, e assim, assim. Então, isso não existe, então. A empresa aqui é de Lagoa da Confusão, está fazendo aqui uma renegociação. Ah, é só Lagoa que vai perder? Não, todos os municípios tocantinenses vão perder. Afinal de contas, ele deve para o Estado. E o bolo que os municípios arrecadam é do Estado. Hum, São 25% do Estado que o Estado vai repassar para os municípios. Ali tem uma fatia para cada município. O 0,6 é um, o 4,0 é outro, 2,0 é outro. Então, essa fatia que a gente está brigando por ela. Então, como é que é feito isso aí? Nós não sabemos. Falta esse ponto que talvez seja o pulo do lugar para que o Estado possa nos fornecer as informações, a gente possa melhorar as nossas receitas. Nós não estamos, em momento algum, Kleber, falando em fiscalizar a empresa A, a empresa B. é, Não. Por exemplo, o VAF. A gente quer fazer um adicional do incremento da receita do município, nós agora vamos utilizar ferramentas que são estruturantes por parte da fiscalização do governo, que são dados já emitidos no ano anterior. Ninguém vai mudar nada, ninguém vai multar ninguém, ninguém vai atrás de nada. Nós só queremos saber se os dados que estão informados em determinado banco de dados, se ele compete com o do município, se está igual. Ah, panificadora tal, que é a indústria de panificação, ela declarou que vendeu 100 milhões de reais. Aí aqui no meu município, ela faz parte do meu município. Aqui eu tenho declarado que ela só investiu, só, só emitiu de nota 10 milhões. Mas ela já emitiu ela não vai ter acréscimo de nada. Eu só preciso fazer isso aí andar conjuntamente. Então não é uma questão do Estado em si. Aí é uma briga do próprio município, das entidades que são fiscalizadoras. Não tem nada demais nisso aí. Não tem sim, problema e prejuízo para nenhuma empresa, para o governo do Estado, nenhum, nenhum. O que não dá é para a gente ver todos os anos, Cléber, a gente fala, vê a arrecadação, melhora, melhora. Não, mas aqui bate com a Receita Federal. Mas na hora da distribuição, tem sempre os valores de refinanciamento. Os refis da vida, PPI da vida. Cadê? Então, nós precisamos dessa informação com clareza. sim, É essa a briga dos municípios tocantinenses, não é do de Araguaína. É claro. de todos os municípios, são de todos os municípios aqui. E é isso que a gente quer. Hum. Essa transparência, essa clareza, para que a gente possa, de fato, fazer com que o desenvolvimento dos municípios continue crescendo e continue beneficiando a população lá na ponta. Agora, você falou uma coisa importante, quer dizer, o interesse de todos os municípios. E como que está o envolvimento dos outros prefeitos? Os outros prefeitos estão engajados, estão concordando, estão abraçando essa causa? Como que está? Olha, Kleber, a gente sempre e os prefeitos com o intuito de que a gente possa ter ali a união dos prefeitos. Mas por isso está parecendo estar muito politizado, sabe? Muitos não querem participar porque tem medo de retaliação. Essa é uma realidade. Esse é o Mas problema. não há isso, a gente não tem que pensar nisso. Nem Sim. o governo poderá fazer isso, nem o secretário de Fazenda, como nenhum prefeito poderá tentar algo contra o governo do Estado se ele não tiver as informações precisas e corretas, né? A gente tem visto aí, a maioria dos municípios que estão participando, que estão mais defendendo a causa, são os municípios produtores do Tocantins. Mas todos são produtores, todos têm o boi, né? Todos têm serviços nos seus municípios, então todos estão, em tese, perdendo. É isso que a gente quer mostrar, que se houver um benefício, não vai ser para Araguaí, para Palmas, para Gurupi, Porto, para não, Colinas, vai ser para todos os municípios tocantinenses. Então é uma luta que tem que ser partilhada e dividida com todos. Alguns prefeitos, você vê que ele quer, ele vai lá, as prefeituras, por exemplo, que têm as usinas hidrelétricas aqui no estado. Aí você pega aqui a região de Aguiarnópolis, Babassulândia, vai para Lajeado, para Peixe, e outros municípios que são impactados. Muitos querem, mas ficam preocupados, ficam receosos. E não temos que ter receio. Nós não estamos fazendo nada errado. Nós não estamos atacando aqui a pessoa do governador. Nós não estamos atacando a pessoa do secretário de Fazenda. É uma questão de estrutura, de uma questão estrutural do Estado, que vem se arrastando há muito tempo. E é preciso ter clareza nisso tudo. É preciso ter clareza.
Como é que tem um refis aqui? Primeiro, os municípios poderiam estar sabendo, olha, municípios, o governo do estado renegociou 10 bilhões de reais. Dos 10 bilhões, vai ficar tudo parcelado. Por mês vai se arrecadar 150 milhões. Prefeitura, 150 milhões, equivalente, 25% equivalente a 10 milhões, 15 milhões. Hipoteticamente, não vou É, fazer aqui a conta é. exata. Isso aqui está indo para vocês, municípios. Nós nunca soubemos disso. Ah, isso é um absurdo, né? Realmente. Entendeu? A gente tem que Entendeu? ficar sabendo. Claro, Se lógico. negociou e está pagando parcelado, mas desse parcelamento, se eu estou pagando R$ 1.000, R$ 250 tem Hum, que ser dividido para os municípios, sim. que foi fruto de um objeto de quê? De um refis do governo do Estado. É, Concorda comigo? para as pessoas entenderem bem, quer dizer o seguinte: esse imposto deveria ter sido pago ao município A. E ele não foi pago ao município, deve ser pago de ICMS, dentro do que ele paga do ICMS, tem Dentro a do bolo. participação do município. Ele não Isso, pagou. Aí chegou o momento de refis, que é um programa de recuperação fiscal, faz um isso, acordo, tira juros, enfim, faz um acordo e parcela isso em 30 e tantos multa. meses. Ou seja, era uma coisa para mim muito óbvia que desse valor parcelado, 25% ia para os municípios. Então, nós estamos sabendo agora que isso não ocorre em tese, né? Não está ocorrendo. Exato, é o que a gente acredita. E os consultores já deram a demonstração clara que isso de fato não está acontecendo. Então, nós queremos só saber se isso realmente procede ou não procede. Por Né? isso que a gente sempre fala, não é uma questão política. Isso aqui é altamente técnico e não é Claro. todo mundo que tem conhecimento dessa pauta. É uma pauta delicada, difícil de entendimento de muitos, inclusive prefeitos. Somente os seus servidores, seus técnicos, é que têm maior clareza, maior profundidade no tema. A gente aqui tem um pouco mais. E a gente está buscando essa transparência. Está acontecendo? De que forma? O percentual está vindo correto para os municípios? Qual é o percentual do meu município? Ao prefeito do município vizinho. Qual é o percentual do meu município? Nós não sabemos isso aí. E, ao meu ver, é um instrumento fácil de a Receita do Estado ter nas suas mãos e comunicar aos municípios. Não custaria nada, nem R$ 1 a mais, apresentar para os municípios esses números. Se estamos errados, diga para nós que estamos É, errados. é. Se estamos certos, mostre também que nós estamos certos. E reponha aquilo que é de direito dos municípios. Nada mais do que isso. Não, exatamente. Nada Assim, mais. e não diz respeito, como você bem reforçou, a este governo. Isso vem ocorrendo Não, muitos não. anos. Quer dizer, é uma Muitos questão, anos, inclusive, que se não for resolvida, vai perpassar outros governos também. outros Então, governos. precisa Sem resolver, dúvida. não é governo, é tecnicamente o que é certo. É isso, né, prefeito? Exato. É isso que a Tá. gente está buscando fazer, é isso que a É, gente está buscando ajudar os municípios. E sim, temos aí grandes consultores a nível de Brasil. Tivemos agora recentemente uma palestra muito bem feita para os 5 municípios do Tocantins, via sistema como estamos aqui, e que foi muito bem apresentado para nós um novo sistema de cruzamento de dados, tanto do Estado, municípios, a Receita Federal, onde ele é infalível. E a gente vai estar colocando essa ferramenta para funcionar em breve, para a gente simplesmente ter o quê? Transparência nas informações. certo. Na hora em que eu quiser contestar alguém, eu vou ter um instrumento que não vai me deixar mentir. O que que acontece, Kleber? A pauta de informações, a DIPAM, por exemplo, que é da área agropecuária, de produção, ela é feita agora, até o final desse mês de março. Se eu não informar do meu município, ano que vem, eu simplesmente estou jogando fora parte da minha receita. Em junho é feita a pauta do ICMS. Cada município vai ter um prazo de 30 dias aí para poder alimentar o sistema que é do governo do estado. Todo o estado é assim, o Brasil inteiro. Não é só no Tocantins, é o estado e o país inteiro. Se eu não tenho um instrumento para mostrar que os meus números são esses aqui, está no patamar tal, se eu mostrar ele aqui, ele vai influenciar totalmente o ano que vem. Se arrecadou mais, eu vou perder essa arrecadação. Certo. O município não vai ter esse direito a essa arrecadação. Então, nós temos pressa exatamente para fazer essa correção em tempo hábil e aí a gente não ser mais um ano prejudicado, porque desde 2018 que a Araguaína vem apontando para esse suposto problema Sim. e ele continua do mesmo jeito. Imagina qual o tamanho do prejuízo, ano após ano, que os municípios do Tocantins inteiro estão assim. Não seria fácil apresentar um assunto desse se nós não tivéssemos pelo menos um mínimo de conhecimento e tivéssemos tido
pelo menos alguns jurídicos especialistas, estatísticos, contadores, tributaristas, em cima dessa pauta e falando: vocês têm razão, vocês têm direito. Então, se eles dizem que temos direito, vai para a pauta da justiça para a gente mostrar, comprovar e fazer a correção desses dados para não sermos prejudicados na elaboração dessa pauta que vai servir para todo o ano de 2026. Então, tudo que fizemos agora é apenas para alimentar um sistema que só vai vigorar a partir do outro ano. E assim, subsequentemente, todos os anos você faz a mesma coisa. Você tem um período de 6 meses, 30 dias o governo vai abrir o sistema para você apresentar o seu PIB, né? Praticamente, isso aí para ficar mais fácil para os municípios, para os ouvintes, vai apresentar ali seu PIB, e aí, no ano seguinte, a gente vai falar: olha, o Estado me provou que eu trabalhei aqui com 700 milhões, mas olha, o meu chegou a 900 milhões, então eu tenho direito a um pouquinho mais aí. É isso que a gente quer. É É. isso que a gente quer mostrar, que a gente tem essa ferramenta na mão, e a gente tem informação precisa que dá para contrapor o próprio sistema que o Estado está utilizando para dizer que está correto. Então, é isso que a gente quer. Certo. É simples. Prefeito, agora em relação à ação, essa ação é individual, a ATM que está protagonizando a ação, ela já foi protocolada? Como que está? Olha, eu não tenho a informação última, mas eu sei que já tinha pelo menos aí 46 municípios que tinham assinado essa. E nós deixamos que informado o seguinte: aqueles municípios que assinaram, toca para frente. Quem não assinou e depois vai esperar o resultado, vai entrar em outro momento. Se quiser entrar, se não quiser também não tem problema. Mas não dá para a gente ficar esperando ter consentimento de todos os prefeitos, porque uns têm essa particularidade, por ser partidário e tal, não quer entrar com ação. Mas eu não estou entrando com ação contra o governador A Sim. ou B. É contra o sistema que está aí, que a gente quer uma mudança, a gente quer estancar, principalmente esse parcelamento do refis, que a gente acredita estar entrando somente para o cofre do Estado e não está sendo dividido para os 25% dos municípios, a gente quer que estanque. Se estancar os 25% que está recebendo em parcelas e esses 25% seja distribuído para os municípios, já vai estar ajudando a cada município que entrou com essa ação. É isso que a gente está buscando nesse primeiro momento com essa ação. Então, não sei se eles já deram entrada, mas eu acredito que sim, porque em prazo, tem período para poder ter a adesão do judiciário para ter aí o Estado também o tempo de se adequar e fazer esse repatriamento, ou a gente saber se a gente está errado nesse processo. Mas eu não quero acreditar que estejamos errados. Agora, só para entender, então é uma ação coletiva, não é da Coletivo, PM, é uma ação coletiva que os prefeitos coletiva. se juntaram, então quem assinou vai entrar coletivamente contra Vai essa ação. assinar, E o que vocês exato, estão todos que pedindo é assinaram, análise técnica, é isso? O que vocês estão pedindo nela? técnica, e nós queremos uma apuração desses dados que estão sendo recebidos pelo Estado daquilo que é proveniente dos refis. O refis está sendo pago todo mês, o cidadão que parcelou em 60 meses, em 150 meses, 200 meses, ele está pagando. Mas quanto está voltando para os municípios? Talvez nem um real. Nem um real. É essa briga, por enquanto, que a gente está já com ela pronta e engatilhada. Eu acredito até que já tenha sido protocolizado. Né? Vamos ver se Prefeito, isso já foi dado entrada. agora, sim, há uma preocupação também com a situação do Estado, porque, veja bem, como você disse, nos últimos 5 anos o Estado tem que pagar, depois, antes disso, não. Mas esses últimos 5 anos daria uma grana gigante, quer dizer, como que o Estado vai Muito. pagar isso? Um volume enorme. Eu chutaria aqui para ti a dizer que nós teríamos mais de 5 bi. Bilhões. Só que É 5 bilhões. bilhões. 5 bilhões. Bilhões agora. Tá, porque a quantidade de refis que foi feita é muito alta. Isso só Foram a muitos parte da refis que foi feito. prefeitura, né? Só dos municípios. Nós estamos falando no bolo que é dos municípios, que teria que ser dos Só dos municípios, porque municípios hoje, vocês estimam que aproximadamente 5 bilhões deveria ter ido para os municípios. exatamente é o que a gente estima agora. Isso a gente não está apontando números porque ainda está sendo feito um Sim. estudo por uma equipe técnica, então eu não aponto isso como uma certeza, mas isso aí, se eventualmente estiver acontecendo, não é do Estado. O Estado não pode, inclusive, se apropriar. O do Estado é os 75% que é dele, nós não podemos querer uma vírgula desses 75%. É do Estado. Agora, os 25%, esse é sim
dos municípios. Esse É, valor é dos mas de toda forma, nos últimos 5 anos, o Estado já gastou esse dinheiro. Então, esse Estado, o Estado vai ter que agora pegar do dele para repor esse dinheiro que ele gastou sem dos dúvida, municípios. sem Você acha dúvida. que o Estado está preparado para isso? Se for comprovado, eu não tenho dúvida que o Estado terá que fazer a devolução desses valores para os municípios. Não tenho dúvida alguma que não está preparado, como nenhum Estado está preparado. Porém, é possível sentar à mesa, discutir e fazer o quê? A mesma coisa que o Estado fez para poder receber dos contribuintes foi negociar e parcelar, Sei lá, faz a mesma coisa com os municípios, né? entendi. Chega, chama todo mundo administrativamente, reúne com todos os prefeitos e fala: o bolo seu aqui é 300 mil. Nós não temos condições de pagar 300 mil, porque são vários municípios. Nós vamos te pagando aqui tantas parcelas de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil, enfim, Entendi. negocia com os municípios. Mas condição de pagar, eu não tenho dúvida. O Estado está crescendo, a produção do Estado está crescendo muito, o Estado vai continuar aumentando significativamente a sua receita, aí é você aprovisionar para ter esse valor apropriado pelos municípios e remanescente ser dado aos municípios, ser devolvido aos municípios. Mas tem condição de pagar, não tenho dúvida. O governo não quebra, não, velho. O Certeza. governo não quebra, não. Tá bom, então, prefeito. Olha, muito didática, agora ficou bastante claro. Vamos divulgar bastante isso aí para as pessoas entenderem, né, essa questão dos dois lados. Perfeito. As pessoas entenderem e as empresas não achar que vai ter fiscalização em cima. Não, é em cima do que já foi Tem. pago, de já foi refinanciado. Tudo é É esse o nota fiscal debate. que já foi emitida em anos anteriores. É, sim. Nada está dentro do próprio ano. Tudo é dentro dos seus balanços que os seus contadores de cada empresa já apresentou. Então não tem absolutamente ninguém que tem que temer nada. Não é aumento de fiscalização, não é criação de fiscalização, pelo contrário, é apenas pegar as informações já consolidadas contabilmente e encaminhar para os municípios direito a que solicitarem. Eu vou solicitar aos contadores aqui do município as nossas, para a gente poder confrontar. E eles vão ser multados? E nada, não tem nem como multar. É É, totalmente brando. É apenas uma questão de eficiência na arrecadação que nós queremos chegar, sem estar também penalizando o Estado. É fazer a nossa sim, parte para que sim. os municípios tenham, de fato, ali e de direito o que é seu e não se apropriem do que é do Estado. E, ao mesmo tempo, o Estado também não se apropriar do que é dos municípios. Muito claro É, dessa forma. exatamente. O que é justo, é isso, né? Prefeito, olha, É muito, isso. É muito bíblico, né? obrigado. Muito, Bíblico. muito bem, me esclareceu bem essa questão. Desejamos sorte, que realmente tudo seja resolvido e que os dois lados, governo, prefeitura, se entendam que, de toda forma, é o seguinte: as cestas são diferentes, mas os beneficiários são os mesmos, quer dizer, a São os população do mesmos. Estado, né, prefeito? População. Muito obrigado, Exatamente. amigo. Eu que agradeço, Kleber. Um forte abraço. Tudo de bom. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Então é um tema complexo, mas muito importante. O prefeito deu muito didatismo para a gente entender a questão, e é muito importante para a gente saber o que acontece no nosso estado. E nós voltamos na semana que vem com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.